ser humano te depara com uma bizarrice dessas. Bizarro. Quem é o Riqueza pra ti? Cara... O perfil dele. As pessoas podem mudar, né? Já faz um tempo. Mas, naquela época... E eu sempre fui muito racional. Então, eu nunca fui muito emocional no sentido de perder a minha estribeira, perder a paciência com as pessoas no ar. Não. Eu sinto, eu acho, fico indignado com as coisas, mas eu era sempre bem racional. O caso do Júnior Riqueza, ele me revoltou bastante, mesmo tendo esse perfil racional. Por quê? Foi um homem que, num primeiro momento, mentiu. Aí ele viu que a mentira não colou. Ele criou uma nova mentira. E assim foi em 4 ou 5 versões diferentes para o que tinha acontecido, a dinâmica dos fatos naquela casa. Isso nos revoltou muito. Isso mostrou um pouco do perfil dele. Ok. Segundo, primeiro fato. Segundo, nós começamos a, como a gente diz no jornalismo policial, puxar a capivara, né? Puxar o histórico policial do cara. Nós descobrimos diversas coisas que eram no seguinte sentido. Ele tinha passagem na polícia por negociação de carro. Ele tinha passagens na polícia por associação a bandidos. Então, por exemplo, uma moto que ele tinha, que ficou famosa porque tinha cenas dele com a esposa em cima da moto e tal, pertencia a um grande traficante de drogas, que estava preso. Né? Então, assim, umas coisas meio inexplicáveis que ia mostrando os ambientes que esse homem andava. Né? Então, 1, 2, vamos lá. Primeiro fato que eu te falei, segundo fato que eu te falei, os ambientes que ele andava. E terceiro, e que isso teve muito a ver também com o resultado do júri popular, em que ele foi condenado pela morte do Daniel, o ambiente que se criou dentro da casa naquele dia e o ambiente que ele criava na casa dele. Ele tinha uma filha, né? A Lana, era casado com a Cristiana. E, veja, cada um sabe do seu, velho. Mas, cá entre nós, quem achar que eu tô errado, beleza. Eu não acho correto um pai. Primeiro, levou todo mundo pra balada, beleza, até aí, tudo bem. Levou todo mundo pra balada, aniversário de 18 anos da filha. Depois, trouxe todo mundo da balada pra dentro da casa. Encheu todo mundo de vodka. Todo mundo loucão dentro da casa dele. E ele era 6 horas da manhã, tava indo buscar mais vodka. E assim, mulherada em cima da mesa de sinuca, dançando, porque tem vídeos disso, sabe? Cara, um ambiente totalmente permissivo. Totalmente permissivo. Então, esse é o Júnior Riqueza que eu conheci. Esse é o Juninho Riqueza que eu conheci nas nossas investigações. Entre tantas outras coisas, né? Entre tantos outros históricos que ele tinha. Ele conhecia muito policial civil corrupto, entendeu? Existe uma situação que nós descobrimos que foi o seguinte: ele descobriu um carro piseira para vender. Aí sabe o que ele fez? Ele marcou um encontro com esse cara, que era um piazão, que tinha comprado já o carro, já não tinha documento. Quando ele comprou, já não tinha documento. Aí ele descobriu esse carro. Ele marcou um encontro, tudo pensado. Ele marcou um encontro com esse cara porque ele queria comprar o carro. Foi até o cara e falou assim, ó, aqui eu sou da Polícia Civil, nós estamos confiscando esse carro agora. E tomou o carro do piá e foi embora, velho. Que isso, cara. Você tá maluco. É. Eu assisti esse... Então, assim, eram diversas coisas, né? Diversas coisas. Esse era o Júnior Riqueza que a gente descobriu. Veja, a gente não descobriu o histórico dele
ele traficando drogas. A gente não descobriu o histórico dele com crimes contra a vida, né? Isso não existia. Mas você entendeu o tipo de ambiente que ele permeava, tipo de coisas que ele gostava de fazer. Suscetível a tudo isso aí, que envolve. Aconteceu o que aconteceu, né? Em que ele torturou o rapaz. Ele torturou o rapaz. Conheceu o Daniel antes? Conheceu, né? Já viu ele? Veja, eu fiz jogos em que ele era jogador do Coritiba, eu não o entrevistei, eu apenas fiz jogos em que ele estava relacionado para os jogos. E ele estava muito teve no banco São Paulo, também, né? ele ficava bastante no banco. Ele teve no São Paulo, teve no Coxa, teve no Botafogo também. E aí, tudo isso nos revoltou, né? As mentiras nos revoltaram. Eles ligaram para a mãe do Daniel para dizer que estavam preocupados também. Sendo que eles sabiam já o que tinha acontecido. E não foi só o Júnior não, tá? Desejando força. Desejando força, que vamos procurar disso. E tal, pô. Sabe? Se precisar de alguma coisa, a gente tá aqui, né? Então, assim, lembra que eu te falei do propósito da minha profissão? Hoje em dia eu tenho propósito no que eu faço. Esse é um caso clássico. Nós fizemos com propósito. Não era mais sobre audiência. Era sobre a gente mostrar a verdade, cara. Não pode passar assim. Total. Não pode, cara. Não pode. A gente tem que mostrar o que está acontecendo. O que é verdade e o que não é. Enfim, então esse foi o caso Daniel para mim. Foi muito emblemático. Ele foi uma virada na minha carreira. Porque antes eu já era nessa época, nós estamos falando aí final de 2018. Nessa época eu já era repórter de rede, digamos assim. O SBT foi 18, não tem... né? Foi 18. Foi 18. Mas 2020, 2021 rendeu ainda alguma coisa, né? É porque o programa estava bombando também, a investigação estava acontecendo em 2019, quando vem a pandemia, né? Também no final de 2019 começa a se falar de pandemia. Isso. Né? Então a gente ficou sabendo antes de 18. Muito antes de 18. Foi antes da pandemia. Enfim... Aí, cara, o caso Daniel, pra mim, ele é muito emblemático. Ele é muito emblemático porque ele teve uma virada na minha carreira. O que acontece? Até 2018, novembro de 2018, eu já era um repórter, né? Comecei lá em 2015, aí fiz boas coberturas ali com a Rede Massa. E comecei a fazer reportagens pro SBT Brasil, comecei a fazer várias reportagens de destaque. E foi bacana. Mas dentro do contexto do Tribuna da Massa, eu ainda era um repórter que, tipo assim, não era o principal repórter. Quando há a cobertura do caso Daniel, tem uma virada. E aí eu começo a ser a grande referência de reportagem dentro do Tribuna. E, entre outros tantos... Cara, o Tribuna da Massa já teve grandes feras do jornalismo. Grandes. O Ricardo Vilches... o Jairo Nascimento, a Simone Munhoz, teve o João, enfim, teve vários caras assim que eram muito bons repórteres, né? A gente tinha uma fase muito boa, mas beleza. Então eu tava ali na elite dos caras, tava entre os feras lá. E quando teve o caso Daniel, teve essa virada, eu me tornei um dos o principal, talvez, repórter ali do Tribuna da Massa. E aí começa a mudar a coisa, porque daí eu fui chamado para fazer o Tribuna aos sábados. A folga do Passaia. Eu começo a aparecer como um possível substituto do Passaia. Até quando o Passaia pega uma gripe lá. Eu tava de férias, cara. Passaia pegou uma gripe. No meio das férias, me ligaram que eu tinha que voltar correndo pra cobrir o Passaia. Onde é que tu andava? Tava em Balneário. Na verdade, quando me ligaram, eu tava correndo na Brava de Itajaí ali. Tava fazendo um exercício, me ligaram. E aí foi, assim, a grande oportunidade, né? Porque daí eu comecei a apresentar nos dias de semana, daí. Aí já deu outra guinada. Falei, opa, a coisa tá fervendo agora, tá virando. Até que veio o convite para eu ir para São Paulo. Que daí minha carreira mudou de vez. Que foi em 2021. Porque daí foi passando tempo, né? 2019 eu começo a ganhar essas oportunidades para apresentar.
Passa 2020, pandemia, 2021 eu recebo um convite. O chefe de São Paulo, né, editor-chefe de São Paulo, me liga.